Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui na Beta Cosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o início e o fim da inteligência. Esse tema é muito importante nos dias de hoje, exatamente no momento em que a humanidade discute a tal da inteligência artificial. Logo de imediato, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra e nem a favor de nada disso, porque a inteligência artificial faz parte do desenvolvimento tecnológico da humanidade e não tem como a gente voltar atrás. Afinal, toda a tecnologia que vai sendo incorporada na humanidade tem seus benefícios. E eu poderia dizer que a inteligência artificial tem muitos benefícios, mas também ela pode, da mesma maneira que ela desenvolve uma área, ela acaba atrofiando outras áreas. E a minha análise agora é sobre o início e o fim da inteligência. Qual inteligência que eu estou falando? Da verdadeira inteligência. Porque, para pensar, a palavra inteligência é aquilo que vem de dentro para fora. Sempre que você recebe algo de fora para dentro, para que isso se transforme numa inteligência, é preciso que você internalize isso dentro de si, através do processo do sentir, que é aquilo que nós já trabalhamos há muito tempo, que é o fato de você pensar. Ao pensar, você gera a imaginação, e é a imaginação que gera emoção, faz com que você altere a sua realidade. Então, portanto, a verdadeira inteligência, o início da inteligência, ela tem que nascer dentro de si. E tudo aquilo que vem de fora para dentro não pode ser considerado inteligência. Por quê? Se vem de fora para dentro, não é interno, é externo. Seria uma coisa assim, tipo uma palavra exteligência, né? Ou seja, algo externo que só se transforma em inteligência quando você internaliza isso dentro de si, e aí quando você começa a pensar naquilo que você recebeu, aí sim você dá o início à inteligência. Vamos analisar um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Como que se dá a luz a uma inteligência? Como que é o nascimento de uma inteligência? O nascimento da inteligência acontece da seguinte maneira. Existe um mundo inconsciente. O que é inconsciente? É aquilo que você não consegue ter consciência. Ainda está longe, o seu cérebro ainda não consegue interpretar. Quando você vai construir algo novo, que é a criatividade, você precisa ir no mundo das causas, que é esse inconsciente, ou então nós podemos chamar de reino de toda a potencialidade. Quando você vai lá, incorpora um símbolo, esse símbolo se traduz em uma palavra, essa palavra que passa a ter sentido para você a partir do momento que você cria uma imaginação sobre essa palavra. E é essa imaginação que vai criar emoções, e é essa emoção que vai criar a sua realidade. Estou contando para você como que é o processo da tela mental. Aonde que nasce a inteligência? Quando você gera um pensamento, então você gera uma palavra, a palavra gera um pensamento. Na hora que se gera um pensamento, aí que nasce a inteligência. E esta é a principal diferença entre a inteligência natural e a inteligência artificial. Por sinal, não existe inteligência artificial. Porque a inteligência artificial teria que nascer dentro de você e não de fora para dentro. Pode-se colocar qualquer outra palavra, menos inteligência artificial. Porque não há inteligência em algo que não foi criado no ser. A verdadeira inteligência, ela nasce no sangue. Toda cultura, ela nada mais é do que um banco de dados
reunindo o pensamento de várias pessoas que forma-se a cultura de um determinado povo, de uma determinada cidade, de um determinado país, de um determinado planeta. Poderíamos dizer que a inteligência artificial, da maneira como estão fazendo hoje, poderíamos dizer que é uma grande cultura acumulada dentro dos computadores, que são os algoritmos. Mas quem é a inteligência desses algoritmos? O início e o fim, na verdade, a morte da inteligência, é quando as pessoas deixam de criar. A criatividade é a base fundamental para que haja inteligência. Se você simplesmente recebe uma informação e não reflete sobre essa informação, não há inteligência nessa informação. Há inteligência de quem o criou, mas não é sua. Porque para transformar em inteligência para você, você precisa captar essa informação, colocar dentro de si, e você precisa criar emoção sobre essa informação. Se você não cria informação sobre essa informação que você recebeu de fora, ela não é inteligência. A palavra inteligência significa que tem que vir de dentro para fora. É por isso que o próprio Jesus já falava: o importante não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai da sua boca. Porque é aquilo que sai da sua boca que manifesta a inteligência que tem dentro de você. Afinal, a pergunta é: onde está a vida? A vida está fora ou dentro de você? Porque se você não tiver vida dentro, não existe vida fora. Você já deve ter ouvido, eu não lembro quem que construiu essa teoria, mas a pergunta que eu faço para você: nesse exato momento, se tem uma árvore caindo lá no meio da floresta amazônica, essa árvore existiu ou não, se ninguém viu essa árvore? A pergunta é: se ninguém viu essa árvore, será que ela existiu? Não dá para saber. Nem eu nem você saberemos. Por quê? Não está dentro de você. Para que esta árvore possa ter existência, ela precisaria estar dentro de você, ou seja, você precisaria saber que ela existe. E este é o problema que nós estamos enfrentando na humanidade. Não se cria mais, só se recebe. Perceba que é o novo dogma. As religiões, todas elas, criaram uma inteligência artificial há muito tempo. Diríamos assim, porque a partir do momento que você não cria dentro de si a sua própria vida e você é obrigado a seguir a vida que outros determinam, e começa pela criação, por exemplo, vamos pegar o caso do cristianismo, do catolicismo, por exemplo. Por quê? Quando se cria um mito de um Deus Salvador, e esse Salvador é que te traz a inteligência, a pergunta é: essa inteligência é sua ou dessa pessoa que criou esse mito? A verdadeira inteligência é aquilo que nasce dentro. A mensagem que você recebe, você precisa pegar esta mensagem, trabalhar esta mensagem, ou seja, criar um pensamento sobre essa mensagem, para daí sim ela se transformar em inteligência. Portanto, a inteligência não vem de fora, vem de dentro. Você pode até ouvir o pensamento. Então, por exemplo, eu falo que eu sou bom. Isso não é inteligência. Isso pode ser uma inteligência que eu criei e estou tentando manifestar a você. Mas como que você vai saber se eu sou bom ou não? É quando você pegar essa frase dentro de si, analisar essa frase, criar um pensamento sobre o Fernando, criar uma imagem sobre o Fernando e criar uma emoção sobre o Fernando. E essa emoção pode ser boa ou má. Quando você cria a emoção que o Fernando de fato é bom, essa frase que eu digo que é uma inteligência, aí sim passa a ser inteligência, porque nasceu dentro de você. Do contrário, não passa de palavras. Agora, qual que é o drama disso tudo? Porque ficam contando mentiras para você
e você acumula. Por exemplo, inteligência artificial não existe, é impossível. Como que é feita a inteligência artificial? Por exemplo, você já parou para pensar como que o seu computador, uma rede social, reconhece uma imagem de gato? Você já parou para pensar como que o seu computador consegue descobrir o que é cinza e o que é vermelho, por exemplo? É uma codificação. Por exemplo, para fazer a cor cinza dentro do computador, não sei, né? Mas olha lá, 0011100000100 para sair a cor cinza. Aonde tem inteligência nisto? Compare a inteligência de um computador que tem que ler um código enorme de zeros e para ele decodificar que aquilo é cinza. Pega qualquer criança que aprendeu cores, mostra o que é cinza, na hora ela identifica. Isso é inteligência natural. Por quê? É quântico, é automático. Já o computador não. Ele tem que codificar, decodificar. Para dizer que é cinza, é uma combinação de zeros e para que ele possa, isso significa cinza. Mas se você perguntar para o computador, mas é cinza porque queimou e virou cinza, ou é cinza porque eu pintei a cor de cinza? Ele já não vai saber. Portanto, ele não é inteligente. Você vai ter que conseguir conciliar as suas palavras, e ele vai ter que buscar os códigos 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, para tentar te responder. Veja que a inteligência artificial não passa de mais uma manobra para criar dogmas dentro da sua cabeça. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão achar que o computador é mais inteligente que um ser humano. E não é. Não tem como. Porque um computador jamais será inteligente, porque ele não tem o sentir. Ele não tem a emoção necessária para que ele se torne inteligente. Se um dia alguém conseguir fazer um computador que tenha sentimentos, que tenha o sentir dentro de si e que seja criativo, daí nós poderemos dizer que existe inteligência artificial. Vamos lá, vamos dizer bem claro. Dentro de você existe uma inteligência natural que se chama sangue. Tudo que você nasce pelo sangue. É o plasma que está dentro do seu sangue que cria todas as formas do seu corpo. Essa é, de fato, uma inteligência natural. Agora, a partir do momento que você toma um remédio alopático, qualquer outro tipo de remédio, isso já é artificial, porque ele está tentando induzir o seu cérebro, gerando uma emoção dentro de você, para que você possa sentir-se bem e aí curar a sua doença. Tudo que vem de fora para dentro, não é inteligente. É inteligente de quem o criou, faz parte da inteligência daquele que criou. Mas a partir do momento que você não consegue compreender e refletir no que você está fazendo, aquilo não é inteligente. Tanto é assim, a quantidade de pessoas que acabam tomando remédios e ao invés de melhorar pioram, talvez seja muito grande, porque não há reflexão, não há inteligência naquilo. A inteligência de quem criou e não está naquele objeto para você. Aquilo só se torna inteligente para você quando aquilo fizer parte do seu pensamento, da sua imaginação, do seu sentir. E aí você poderia dizer que aquilo que vem de fora para dentro passa a ser inteligente. Tanto é assim que, se você analisar todos os remédios, que você coloca para dentro, em geral ele gera uma consequência do outro lado, atrofiando outros lados, gerando outros problemas. Você toma, por exemplo, um remédio para diminuir a glicemia do seu corpo, se você tem diabetes, mas depois ele complica o rins, vai complicando a visão, vai complicando o fígado, vai complicando outros aparelhos. Por quê? Porque ele não tem inteligência. O seu corpo sabe como equilibrar todos os fluxos. E não existe medicina nenhuma, ciência nenhuma, que consiga fazer um remédio que consiga satisfazer essa grande inteligência construída nesse corpo bioenergético.
Quando você renuncia à inteligência, nós estamos dando o fim para a inteligência. E esse é o grande projeto desse novo dogma chamado inteligência artificial. Porque tudo aquilo que vem de fora para dentro, as pessoas começam a achar que a inteligência artificial é quem vai salvar o mundo. Veja que absurdo, porque não vem de dentro para fora. Não tem como. É um dogma. E todo dogma tem suas falhas. Escreva aí na sua mensagem o que você pensa sobre a inteligência artificial e a inteligência natural. Qual é o seu pensamento? Comente, compartilhe esse vídeo e vamos aí seguir o nosso trabalho para que a gente possa cada vez mais despertar e expandir a consciência. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.